Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de gramática do CAUR. Eu sou o professor Libni e hoje nós vamos falar sobre gêneros textuais. Bom, o que são gêneros textuais? Eles são estruturas relativamente estáveis de composição, com as quais realizamos intervenções sociais, tanto por escrito quanto por meio da fala. Ou seja, os gêneros são as ferramentas, os instrumentos que utilizamos para podermos exercer os atos comunicativos em geral. Seja uma curta mensagem via WhatsApp, e-mails corporativos, produção de reportagens, entrevistas, contos, páginas de diário, receitas de bolo, artigos científicos, seminários, teses e etc. Os gêneros adaptam-se às nossas necessidades de comunicação e remodelam-se a depender do tempo em que são produzidos. Antigamente, era comum que as pessoas enviassem telegrama, caso quisessem velocidade na interação, na conversa. Hoje esse recurso tornou-se obsoleto. Nós temos aí tecnologias suficientes para nos comunicarmos em piscar de olhos. Hoje nós comunicamos quase que de forma instantânea, uma vez ou outra, com um leve delay, dependendo aí da velocidade da conexão de internet ou também do desempenho do aparelho. Mas hoje nós comunicamos de uma forma extremamente rápida. Bom, os gêneros textuais, eles podem ser divididos como unidades formadoras de sentido, com determinados propósitos ou intencionalidades discursivas. Nesse sentido, a vontade do emissor, o locutor, poderá ser revelada por meio do discurso, seja informar, convencer, contar uma história, persuadir, posicionar-se, opinar-se e etc. É importante ressaltar que não é o fato de pertencer a um determinado gênero que fará com que o texto seja rigorosamente imutável. Ou seja, é uma inverdade dizer que todos os artigos de opinião serão iguais. A estrutura do texto e o que ele enuncia sempre dependerão das condições de produção. Quem diz, por que diz, para quem, como, por meio de qual veículo, com qual intenção e em que contexto. Bom, para nós entendermos melhor o contexto dos gêneros textuais, podemos construir a seguinte imagem. Os gêneros são elementos constitutivos de grandes conjuntos, uma vez que reúnem determinadas sequências linguísticas em sua composição, mas se diferem com relação à intencionalidade e trazem também outras características que se desenvolvem considerando o contexto cultural e temporal a que estão submetidos. Vejamos, se pensarmos em um grande conjunto chamado tipo narrativo, poderemos ver dentro dele diversos elementos: fábula, conto, crônica narrativa, diário, romance, etc. O que esses textos têm em comum? Todos eles contam histórias, narram, relatam. No entanto, todos eles realizam isso da mesma forma? Não. Se nós observarmos os gêneros de fala e conto, veremos imediatamente que,
embora pertençam ao tipo narrativo, são textos que se diferenciam. Por exemplo, com relação à construção das personagens e à intenção discursiva. Tanto que a fábula, de maneira alegórica, provoca, por meio da narrativa, reflexão sobre um ensinamento, algo que não pertence ao universo composicional do conto, ok? Bom, enquanto os gêneros são formas flexíveis de textos, os tipos, por sua vez, caracterizam-se pela rigidez, pela estruturação pautada em sequências linguísticas, pelo uso de vocabulário específico, por relações lógico-semânticas com propriedades mais fixas, sendo os grandes conjuntos nos quais estão contidos os gêneros textuais. Os estudos linguísticos, em sua maioria, reconhecem pelo menos os seguintes tipos ou tipologias textuais: narração, argumentação, descrição, injunção e exposição. Quando conseguimos reconhecer os tipos textuais, temos mais condições de interpretá-los com eficácia, uma vez que os efeitos de sentido produzidos pelos textos estão também relacionados à forma como estruturam-se. Bom, aqui para ficar mais simples de nós enxergarmos, nós vamos ver aqui as diferenças entre os tipos de textos e os gêneros, ok? Bom, os tipos textuais, eles são construtos teóricos definidos por propriedades linguísticas intrínsecas. Já os gêneros são realizações linguísticas, propriedades sociocomunicativas. Os tipos textuais constituem sequências linguísticas ou sequências de enunciados no interior dos gêneros e não são textos empíricos. Já os gêneros textuais constituem textos empiricamente realizados, cumprindo funções em situações comunicativas. Sua nomeação abrange um conjunto limitado de categorias teóricas determinadas por aspectos lexicais, sintáticos, relações lógicas e tempo verbal. Sua nomeação abrange um conjunto aberto e praticamente ilimitado de designações concretas determinadas pelo canal, estilo, conteúdo, composição e função. Bom, os tipos textuais, eles são designações teóricas dos tipos narração, argumentação, descrição, injunção e exposição. Já os gêneros textuais, eles são bem abrangentes e têm muitas variações. Por exemplo, telefonema, sermão, carta comercial, carta pessoal, romance, bilhete, aula expositiva, reunião de condomínio, horóscopo, receita culinária, bula de remédio, lista de compras, cardápio, instruções de uso, outdoor, inquérito policial, resenha, edital de concurso, piada, conversação espontânea, conferência, carta eletrônica, bate-papo virtual, aulas virtuais e etc. Então aqui nós estamos vendo as principais diferenças entre os tipos de texto e os gêneros de texto. Nós temos que considerar que os gêneros de texto, eles são bem mais abrangentes do que os tipos de textos,
certo? Bom, nós podemos dizer também que os gêneros eles têm elemento. E esses três elementos básicos na formação dos gêneros textuais são os formadores do discurso, que são o tema, a forma composicional e o estilo. Com relação ao tema, é importante dizer que não se trata apenas do assunto que será tratado no texto, mas é aquilo que parte também de um determinado ponto de vista ou intencionalidade de quem diz ou escreve. Assim, o tema será o conteúdo trabalhado com base em um determinado valor ou ideologia, de acordo com os estudiosos da área. Ok? Bom, já a forma composicional e o estilo ligam-se a escolhas com relação ao vocabulário, estrutura, registro. Ou seja, a forma como um texto irá organizar-se para que cumpra o seu papel de intervir socialmente. Esses elementos demonstram, portanto, que os textos, de acordo com as condições de produção, são dadas no momento da fala e da escrita, observando-se os papéis sociais dos envolvidos nos atos comunicativos. Aproximam-se ou distanciam-se um dos outros, a depender da forma como quer se intervir por meio deles. Bom, dado isso, nós vamos ver aqui alguns exemplos de gênero. Nós temos os do tipo narrativo, que é o conto, crônica narrativa, fábula, diário, romance e o relato pessoal. Do tipo argumentativo, o artigo de opinião, a carta de leitor, editorial, crônica argumentativa e resenha crítica. Do tipo descritivo, nós temos relatos de viagem, folhetos turísticos, currículo, cardápios de restaurantes e classificados. Do tipo expositivo, nós temos seminários, palestras, enciclopédia e verbetes de dicionários. Do tipo injuntivo, nós temos aí a propaganda, a receita culinária, a bula de remédio, manual de instruções e o regulamento. Bom, então essa foi a aula de hoje sobre gêneros textuais. Qualquer dúvida você pode deixar no comentário ou entrar em contato. Muito obrigado. Tchau, tchau.